Questão 21, item 32. A função f é ímpar. Então, a gente tem a nossa função f de x e o gráfico da função. Esse item, o item curto, a função f é ímpar, vai querer saber do candidato o quê? Se o conhecimento de paridade de função. Se a função é par, se ela é ímpar ou se ela é nem par nem ímpar. Como é que a gente faz? Então, função ímpar, como é que a gente escreve? A função ímpar, quando o x, quando a entrada, o domínio, for oposto. Então, f de x é igual a f, o oposto, menos f de menos x. Então, eu troquei o sinal do x da entrada e o resultado, que é o y, que é o f de x, também é oposto. Então, eu tenho f de x e menos f de menos x. Eu gosto de escrever assim, com menos dos dois lados, de um lado só, os dois sinais de menos de um lado só da igualdade. Algumas pessoas preferem dessa forma, menos f de x, que é igual a f de menos x, certo? As duas notações, a mesma informação. Como é que a gente faz isso? Para analisar no gráfico. Se a função for par, o gráfico vai ser simétrico ao eixo y. Então, eu vou imaginar que sobre o eixo do y eu vou ter um espelho, eu vou ter um movimento de dobradiça. Eu pego a metade do gráfico e jogo para o outro lado no movimento espelhado. E quando a função for ímpar, o gráfico vai ser simétrico em relação à origem, em relação à origem do plano cartesiano, ao ponto 0, 0. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que espelhar o gráfico duas vezes. Eu vou ter que fazer duas dobradas, do primeiro para o segundo quadrante e do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro quadrante. Então, vamos lá. Comecei com o meu gráfico, aqui ó, a barrinha vermelha, a barrinha azul e a barrinha verde. Agora, a primeira espelhada, eu vou fazer do primeiro para o segundo quadrante. Do primeiro para o segundo vai ficar aqui, ó, entre 1 e 2 vai ficar entre menos 1 e menos 2. O azul, que está entre 2 e 3, ele vai ficar entre menos 2 e menos 3. E o verde, que está entre 3 e 4, ele vai ficar entre menos 3 e menos 4. É suficiente? Não. Isso aqui é a par, É a função par. Agora, em relação à simetria em relação à origem, eu tenho que fazer mais um espelhamento, mais uma dobra. Eu vou jogar esses três gráficos aqui, esses três imagens da função, que estão no segundo quadrante para o terceiro. Vou fazer assim, ó, vou pegar e vou espelhar em relação ao eixo do x. Como é que eu vou fazer? Aí ele vai ficar aqui, ó. Se entre menos 1 e menos 2 está na altura do 1, agora ele vai estar na altura do menos 1. A barra azul que estava entre menos 2 e menos 3 no x estava na altura do y igual a 2, agora ela vai estar para o menos 2. E o verde que estava na altura do 3, ele vai para o menos 3. Agora sim, o gráfico que estava no primeiro quadrante, simetricamente à origem, ele era para dar aqui, ó, no vermelho, no azul e no verde, que não está coincidindo com as barrinhas que ele tem do gráfico. Essa aqui, essa preta e essa preta, certo? Como não bateu no mesmo lugar, analisando o gráfico, ele não é uma função ímpar. Então, vamos lá. Exemplos. F de 2 igual a 2, f de menos 2 igual a menos 2. Lembra? Se o x for um número inteiro, ele vai retornar o próprio x. Então, f de 2 é 2. F de menos 2 vai dar menos 2, certo? Nesse caso, o que eu tenho? 2 e menos 2 são opostos, e o resultado, que é 2 e menos 2, também são opostos. Nesse exemplo, é uma função ímpar. No entanto, quando eu vou analisar os números quebrados, que são aqui na segunda parte, na segunda sentença da minha função, eu vou ter que f de 2,5, lembra? Quando o número for quebrado, arredonda para baixo, por inteiro anterior. Então, f de 2,5 é igual a 2. E f de menos 2,5, que é o oposto de 2,5, menos 2,5 arredonda para baixo. Mas cuidado quando o número for negativo, porque quando eu for arredondar 2,5 para baixo, o número menor inteiro é o menos 3. Então, nesse caso, são diferentes. Eles não são opostos. Por isso que está dando essa diferença no gráfico, certo? Então, a função ela parece ser ímpar por causa da primeira sentença, mas ela não é ímpar por causa dos números que são não inteiros, que são aqui da segunda sentença. Logo, o item 32 está errado. A função é par? Não. A função é ímpar? Não. Então, o que ela é? Ela é nem par, nem ímpar. É uma terceira classificação. Nem par, nem ímpar. Questão 21, o gabarito, então, ficou 22.